Agora passar a palavra ao Gabriel Cabridas, Associação do Emprego, que foi falar aqui, foi falar aí, tem um abraço. Associação, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentá-los, cumprimentar muito em particular o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Presidente da Mesa da USI, deles todos os dirigentes sindicais e ativistas aqui presentes. Cumprimentar também a Sra. Deputada Mercedes Borges, que aqui representa a Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República e que tenho o gosto de encontrar noutras circunstâncias com alguma frequência. Cumprimentar também o Presidente da CESI, o Sr. Romano Uf, e o Presidente da SEC, Jean-Philippe Stiger, e cumprimentar também o Presidente do TSD aqui presente, o Deputado Pedro Roca. Em primeiro lugar, gostava de saudar a USI pelo Congresso, também pela Conferência, todos os esforços feitos para dinamizar o movimento sindical e para promover ao mesmo tempo reflexão em questões que são da maior importância para o mundo do trabalho, para os trabalhadores, mas também para as empresas, são importantes, em particular no momento em que vivemos. E são importantes também para o próprio movimento sindical, que, como se sabe, tem pela frente, não de agora, mas há largos anos, um conjunto de desafios de fundo, que não será este o contexto para desenvolver, mas tratando-se também do Congresso da USI, será pelo menos interessante referi-los e que tem a ver, naturalmente, com a capacidade para redinamizar a participação sindical, para promover o reconhecimento, para tratar também de novas temáticas, envolver novos grupos de trabalhadores que são menos propensos, digamos assim, quer por serem mais jovens, quer por muitas vezes terem situações contratuais menos estáveis, tendem a estar um pouco fora do movimento sindical e, portanto, é preciso, de facto, que o movimento sindical saiba acolher, saiba inovar e saiba renovar-se deste ponto de vista. E, portanto, também destes fatores e desta capacidade do movimento sindical depende da capacidade de projeção pública e o próprio poder negocial dos sindicatos na sua relação com as empresas. Estes desafios são cruciais muito em particular no momento atual, com as pressões internas e externas que, como sabem, vivemos, e aliás com as questões europeias, com o contexto europeu em que nos encontramos, com mercados cada vez mais competitivos, que tomam cada vez mais formas e que desafiam cada vez mais os modelos tradicionais, quer de relações laborais, quer de modelos de produção. Várias das questões foram aqui referidas, quer ao longo do dia, quer na parte das intervenções que pude ouvir e, portanto, aproveitando aqui um pouco do de ser o último a falar, posso reportar-me a outros e não desenvolver tanto algumas das questões que sei aqui foram tratadas, mas dizer que são questões absolutamente fundamentais, porque muitas vezes põem diretamente em causa não apenas a regulação do próprio mercado de trabalho, não apenas a situação dos trabalhadores, mas o próprio modelo de economia e de sociedade em que vivemos, a vida das pessoas, os nossos projetos de vida, e, portanto, são questões fundamentais. Portanto, mais uma vez, e para nota inicial, saudar a proatividade da USI, a escolha certeira de promover esta reflexão neste primeiro congresso, um encontro que percebo pelo programa e percebo também pela parte que pude assistir, que correspondeu a um encontro plural, aberto, reunindo pessoas quer do movimento sindical, mas também com capacidade para trazer pessoas do universo académico e até pessoas do âmbito das políticas públicas e do direito laboral, que é algo que obviamente enriquece a reflexão e também o papel dos sindicatos que assim a promovem. Dizer, acima de tudo e neste momento, e pegando um pouco quer no tema, quer no contexto em que nos encontramos, que vivemos um período desafiante, não só para o movimento sindical, mas para todos nós enquanto sociedade. É certo que algumas das questões com que nos debatemos atualmente no plano da regulação do mercado de trabalho e da economia são questões que se colocam, de certo modo, já há algumas décadas, questões relacionadas com a globalização, com os mercados económicos e com a intensificação da competição a nível global, com mudanças radicais nas dinâmicas de produção dos padrões de consumo que conhecemos, com a crescente relevância dos aspectos tecnológicos e digitais que sei que abordaram também durante o dia e com todas as questões que isso levanta do ponto de vista, falando genericamente, do trabalho humano, da forma como trabalhamos e como de alguma forma nos relacionamos em sociedade. São questões que se fazem sentir um pouco por todo o mundo ocidental, são questões que não começaram agora, mas que é também verdade que cada vez mais se processam a um ritmo que é, por vezes, muito difícil de acompanhar e de antecipar, que é mais uma razão para refletirmos sobre elas. No caso concreto em Portugal e as circunstâncias que vivemos nos últimos anos, que são bem conhecidas de todos, não cabe aqui aprofundar, sabemos que houve muitas mudanças ao nível das leis laborais, sabemos que temos um Código de Trabalho cuja última grande revisão terá sido em 2009, mas que temos, já depois disso, um conjunto de mudanças muito alargado, cerca de 10, 12 mudanças feitas ao Código de Trabalho. Portanto, é importante, nesta altura, refletirmos sobre a importância da capacidade para conseguirmos
estabilizar as nossas relações laborais, reequilibrá-las onde tal for possível e necessário, para, de alguma forma, corrigir algumas das consequências mais dramáticas das tendências que não são só portuguesas, no sentido da flexibilização, por vezes excessiva, e também da individualização das relações laborais, que, aliás, coloca ainda mais pressão sobre a própria ideia do mundo sindical e deste modo de regular o mercado de trabalho. Em Portugal, em particular, e tendo também em conta aquilo que é o nosso contexto e a situação que não é apenas nos últimos anos, que se foi de alguma forma aprofundando desde o princípio do século, tem havido um movimento significativo de novos problemas e novos desafios que temos de facto que enfrentar com frontalidade. O espaço social da chamada precariedade, eu sei que há quem não gosta da expressão, eu também quero deixar claro que não a utilizo para me referir às formas contratuais em si que estão associadas. As formas contratuais são importantes para garantir também flexibilidade e adaptação, mas quando são usadas de modo excessivo, quando têm consequências de um certo tipo sobre a vida das pessoas, a expressão precariedade faz sentido e tem muito a ver com as consequências do uso excessivo e a vivência que elas provocam em termos de projetos de vida das pessoas. E, portanto, houve um agravamento dos níveis de segmentação do mercado de trabalho, o agravamento também de alguns problemas e depois, naturalmente, também problemas estruturais que persistem, como os níveis elevados de desemprego, apesar das melhorias que temos vivido, o desemprego de longa duração, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, esta proliferação a que eu me referi e que me refiro muito brevemente, das chamadas formas atípicas de emprego, em particular entre os jovens, e também uma questão que diz muito em particular respeito ao movimento sindical, o profundo enfraquecimento e quase paralisação da negociação coletiva. O que importa dizer não é apenas um problema português, eu sublinho esta questão, mas que em Portugal tem nos últimos anos conhecido contornos muito preocupantes. Ora, estes fenómenos têm consequências, quer diretas, quer indiretas, que são graves. Para os trabalhadores, pelo acesso condicionado que provocam à proteção social, pelo maior risco de desemprego e de desproteção em geral que encontramos, menor estabilidade, menor previsibilidade para as pessoas. E, portanto, esta excessiva segmentação e alguma precariedade que está associada acaba por gerar aqui ciclos viciosos nos projetos de vida das pessoas, no desinvestimento na formação dos trabalhadores, na própria sobrecarga das políticas públicas e da segurança social, que paga, por exemplo, os subsídios de desemprego, já para não falar do enorme esforço que é exigido às políticas ativas e também aos sindicatos, a capacidade para terem imaginação de representar um conjunto de pessoas que têm problemas novos que não existiam no passado. Não estou aqui para falar das prioridades do Governo, elas são conhecidas, nós temos uma agenda que está muito centrada nestes problemas, na questão do combate à precariedade e aos seus efeitos excessivos, as questões da negociação coletiva, as questões da melhor regulação do mercado de trabalho, garantindo a efetividade da lei, porque se há leis e regras, elas devem ser cumpridas por todos, porque é também assim que se fazem os mercados, garantindo condições de concorrência justa entre empresas. É neste sentido que estamos a trabalhar e é também neste sentido que estamos a preparar um trabalho, que é o livro verde do mercado de trabalho e das relações laborais, que vamos apresentar aos parceiros sociais para, com base nessa informação, com base nesse estudo, com base nos indicadores que temos sobre o mercado de trabalho em Portugal, podemos lançar uma discussão aberta com os parceiros sociais sobre algumas das nossas preocupações e outras que sabemos que são também preocupações que encontramos junto dos parceiros, quer empresariais, quer sindicais. Como digo, esta reflexão é uma reflexão que será prudente, no sentido de, acima de tudo, garantir a estabilidade e a previsibilidade no quadro legal, que é importante, sem deixar de fazer as mudanças necessárias para garantir o reequilíbrio nas relações, quer individuais, quer coletivas de trabalho, e para prevenir ou corrigir, nos casos necessários, as consequências mais gravosas das mudanças. E um dos aspectos que percorre, direto ou indiretamente, muitas destas discussões é precisamente o tema que hoje aqui que nos juntou nesta reflexão promovida pela USI e que tem a ver com as consequências no plano familiar de muitas das mudanças no mercado de trabalho. Não apenas a questão da precariedade, mas a questão do tecnológico, do digital ou do teletrabalho, que foi aqui também referido nas intervenções anteriores, e todas as consequências que alguns destes novos desafios podem ter e estão a ter ao nível da vida familiar e ao nível, por exemplo, da demografia e dos projetos de vida das pessoas. A conciliação, é preciso dizê-lo, é uma área em que, do ponto de vista das políticas públicas, houve nos últimos anos, nas últimas décadas, progressos assinaláveis. Lembro-me, por exemplo, do enorme investimento que Portugal fez em equipamentos sociais, na expansão de redes de creches, de jardins de infância, que permitiu que Portugal fosse um dos países que mais rapidamente cumpriu as metas de Barcelona da União Europeia no que toca à cobertura por equipamentos sociais de apoio à família, também num conjunto de mudanças mais ao nível das leis do trabalho, que permitiram aprofundar as questões da conciliação, e aqui, aliás, por diferentes governos ao longo do tempo,
permitindo que familiares tivessem mais possibilidades de conciliação, não apenas os pais, mas também os avós, por exemplo. O progresso que existiu também na questão das licenças de parentalidade, aproximando-as de um modelo mais paritário, mais equitativo entre homens e mulheres, e afastando-nos um pouco daquele estereótipo mais tradicional de que esta era uma responsabilidade apenas feminina e que o Estado só sancionava também, só permitia também licenças muito centradas no papel da mulher. Portanto, esta introdução em 2009 de um quadro mais equilibrado de licenças é um bom exemplo. Aliás, a intervenção anterior referia precisamente esta questão. É um bom exemplo de como Portugal tem dado passos com os recursos que tem, que nem sempre, como sabemos, têm sido quadros particularmente generosos nos últimos anos, mas com os recursos que temos, apesar de tudo, dado passos que nos colocam, aliás, por comparação com os países dos quais estamos mais próximos culturalmente e em termos históricos, que são os países do sul da Europa, temos conseguido dar passos, de facto, que em muitos aspectos nos aproximam mais de outros países no plano europeu. São, de facto, progressos assinaláveis, o que não significa que não haja muito por fazer e o que não significa, aliás, que todo este processo de progresso ao nível das políticas públicas e também de algum progresso nas próprias práticas empresariais não façam parte de um processo de transformação mais estrutural que tem a ver com os próprios papéis de género, papéis de homens e mulheres na família, que continua a ser estudado, continua a ser objeto de reflexão. Aliás, ainda recentemente foi publicado um livro branco sobre os homens e a igualdade de género em Portugal, para justamente sublinhar que esta questão da conciliação entre trabalho e vida familiar não é um problema das mulheres, não é uma equação que devemos colocar apenas do lado das mulheres. Pelo contrário, boa parte dos problemas que temos situam-se ainda no facto de, do lado dos homens, não haver ainda muitas vezes o mesmo envolvimento na vida privada e familiar que as mulheres têm hoje em dia em Portugal, no mercado de trabalho, onde há praticamente uma paridade de tempo de trabalho utilizado. E, portanto, temos um conjunto de problemas, temos um conjunto de progressos também para assinalar. São progressos que são positivos e que merecem destaque, mas nós não nos podemos reconfortar nas conquistas que já conseguimos, por muito que elas sejam meritórias. E, portanto, nem podemos descansar à sombra do trabalho que já percorremos, nem nos podemos esquecer que estes progressos muitas vezes não aconteceram de forma natural. Foram, em parte, o resultado do empenhamento político, de políticas que foram lançadas, do empenhamento também dos parceiros sociais, seja empresariais, seja muito em particular o movimento sindical, e também de muitas empresas que assumiram a responsabilidade de dar um exemplo e de ter boas práticas nesta matéria. Quero, aliás, a este respeito, dar um exemplo que não é, talvez, muito conhecido, mas que mereceria ser mais conhecido, uma iniciativa que a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego, CIT, que, aliás, uma estrutura tripartida do Ministério do Trabalho, em que Governo, empregadores e sindicatos estão representados, e que lançou há alguns anos uma rede de empresas socialmente responsáveis na área da conciliação, que tem hoje já várias dezenas de grandes empresas de referência e estão previstas mais adesões a esta rede. É um bom exemplo, são uma rede de empresas que de alguma forma assumiram para si próprias e perante o público o compromisso de ter boas práticas nas questões da conciliação. Agora, claro, não podemos ficarmos pelas empresas exemplo, que são importantes, temos que garantir que há uma expansão deste espaço em que a conciliação entre trabalho e vida familiar e a conciliação entre trabalho e vida familiar de forma igualitária entre homens e mulheres tem mais visibilidade e tem mais praticantes na nossa sociedade, para que possamos corrigir as fragilidades estruturais que ainda temos e os desequilíbrios na conciliação entre homens e mulheres. Precisamos, pois, lutar contra estas fragilidades, sobretudo no país. Creio que é muito importante focar isto, e foi também já aqui referido em intervenções anteriores, que nós vivemos num país em que esta questão é particularmente dramática, porque vivemos num dos países em que mais mulheres trabalham, em que as mulheres que trabalham fazem a tempo inteiro, na sua esmagadora maioria, tirando pequenos setores, e que, a crescer tudo isto, tem também das mais longas horas de trabalho em média na Europa. E, portanto, este cocktail é um pouco um cocktail explosivo que ajuda a explicar muitas das dificuldades que as nossas famílias, as mulheres e os homens têm para conciliar trabalho e família e para projetar uma vida familiar mais satisfatória e, se calhar, mais próxima dos sonhos e projetos de cada pessoa e de cada família. Como é que se luta contra estas fragilidades? E não querendo tomar-vos muito mais tempo no fim deste dia de trabalhos, eu quero dizer que tenho muitas dúvidas sobre algumas soluções e tenho mais esperança sobre outras. E quando digo tenho, não falo naturalmente só em nome individual, falo também em nome do Governo que aqui represento. Tenho, por exemplo, as maiores dúvidas
que o trabalho a tempo parcial seja uma solução que possamos generalizar e pensar que é viável e positiva para estas questões da conciliação. Porque não nos esqueçamos, pode ser uma excelente opção, e ser-lo-á com certeza para as empresas e para algumas empresas e para algumas pessoas que optem ativamente e conscientemente pelo trabalho a tempo parcial, mas o trabalho a tempo parcial tem um problema muito sério, que é o problema do desinvestimento no mercado de trabalho e do afastamento de uma ideia de carreira profissional, especialmente num país como Portugal, onde há muito pouca tradição a este respeito. Ora, nós sabemos que o trabalho a tempo parcial acaba por recair quase sempre sobre as mulheres. A esmagadora maioria dos trabalhadores a tempo parcial são mulheres, isso não é, aliás, uma questão apenas portuguesa, e isto significa que quando se toma a opção do trabalho a tempo parcial como uma opção de conciliação entre trabalho e família, muitas vezes estamos a comprometer, e aquela pessoa está a comprometer, a hipótese de retomar a carreira no ponto em que a deixou até o momento em que estava a investir nela em full time. E, portanto, esta é uma questão que tem implicações não apenas individuais, mas tem também implicações para a igualdade de género. Eu costumo dizer que o trabalho entre vida, que a opção pelo trabalho a tempo parcial como opção de conciliação entre o trabalho e a vida familiar é, num certo sentido, uma opção de conciliação negativa. Porque, em vez de permitir às pessoas conciliar verdadeiramente as duas esferas em que querem estar envolvidas, o trabalho e a família, obriga a reduzir uma das partes desse envolvimento, o trabalho, em favor da outra, que é a família. E, portanto, eu, pessoalmente, devo dizê-lo, e, aliás, o programa de governo exprime, não queremos que essa seja a solução estrutural para melhorar as questões da conciliação, porque isso terá implicações estruturais e, provavelmente, permanentes, para muitas décadas, sobre as questões da igualdade de género em Portugal. Igualmente, as questões do trabalho domiciliário é um aspecto prometedor que as questões tecnológicas do digital vieram levantar, mas tem também consequências que foram aqui, aliás, expostas anteriormente, por exemplo, no afastamento dos colegas, por exemplo, no afastamento das redes cotidianas de convivência e de inserção das empresas e, portanto, serão soluções localizadas, tenho dúvidas que possamos falar nestas questões como panaceias para resolver o nosso problema de conciliação. E, portanto, eu creio que nós temos que ir por outro caminho. Temos que ir pelo caminho, por exemplo, do reforço das redes de serviços sociais de apoio à família, em particular nas grandes cidades, que é onde temos ainda alguns déficits. O reforço e o alargamento das políticas familiares e das políticas de apoio à infância, por exemplo, no que toca ao acesso ao ensino pré-escolar e a equipamentos como jardins de infância e creches, e, aliás, programas nesse sentido. Olhar também para o apoio social, para o mundo de família, para que possamos reforçar a capacidade das famílias de, nos primeiros anos de vida, poderem ter mais poder financeiro para lidar com o acréscimo de custos que as crianças representam, por exemplo, pensando aqui especificamente no caso das famílias com filhos, mas temos também que ter uma agenda muito mais abrangente. Deixe-me logo lutar contra as atitudes resistentes por parte ainda de algumas empresas e alguns setores que tendem a perpetuar, por vezes, visões ainda muito estereotipadas sobre os papéis de homens e mulheres e os papéis que eles devem desempenhar, seja no emprego, seja na vida familiar. Porque esta perpetuação de representações de estereótipos tradicionais tem consequências do ponto de vista prático do acesso a direitos consagrados pela lei, que em muitos casos já são iguais, e felizmente o são, para homens e mulheres. Nós temos hoje muitos direitos consagrados na legislação do trabalho, esta matéria. Portanto, promover um exercício mais efetivo desses direitos e que eles sejam acedidos, quer por homens, quer por mulheres. Mas, além das leis, nós também temos alguns bons exemplos de práticas empresariais e até de práticas de negociação coletiva a este respeito. Dei aqui o exemplo da rede iGym, que é a tal rede dinamizada pela CIT, pela Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego. Muitos outros haverá, mas é também fundamental, e queria aqui deixar esta nota, uma vez que estamos no Congresso da USI, que é fundamental que os próprios sindicatos ponham também estas questões no topo da agenda, como preocupação que é legítima de muitos dos seus associados. Porque nós sabemos que muitas vezes, à mesa das negociações, acabam por ser alguns aspectos, se calhar, mais distantes destas questões, que acabam por ser o essencial da negociação, mas estas questões são hoje em dia, cada vez mais, questões que devem figurar no topo das nossas agendas. E do ponto de vista público, chamar também a atenção e salientar a importância de continuarmos com as campanhas que têm existido, campanhas de sensibilização, por vezes desde tenra idade, desde a escola. Ainda esta semana a CIT, a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego, apresentou uma nova campanha nacional a favor da conciliação. Uma campanha que, aliás, faço apelo a que possa ser apoiada e divulgada por vós. Uma campanha que tem o mote "Está na hora de começar a conciliar melhor". E há boas razões para defender esta agenda de conciliação, porque nós sabemos hoje, por muitos estudos, que as empresas que mais apostam na conciliação e que
conseguem melhores práticas a este respeito e que têm práticas mais igualitárias também, têm melhores resultados, em média, do que aquelas empresas que não o fazem. E há um estudo, aliás, de uma consultora que é a Mercer, que está disponível, um estudo recente, e que demonstra isto no plano internacional. Portanto, eu diria que nós precisamos de um verdadeiro pacto social em prol do direito à conciliação em igualdade, que permita estender a cada vez mais setores do mercado de emprego e a todos os trabalhadores, não esquecendo que muitos deles têm situações ditas precárias e que, portanto, têm mais dificuldade em aceder a estes direitos e muitas vezes não estão, aliás, sequer sindicalizados. E, portanto, haja um pacto social que alargue cada vez mais este tipo de preocupação. O Governo está consciente destas prioridades. Há, aliás, algumas iniciativas no sentido, por exemplo, de promover o equilíbrio de género nos cargos de topo das empresas cotadas em bolsa. Foi, aliás, uma questão aqui referida na intervenção anterior, em que, ao nível das administrações, há uma pequena, muito pequena ainda, representação de mulheres nesses cargos. Isso, naturalmente, tem efeitos, quer de exemplo, quer de rede, de cooptação. É muito importante conseguir reverter isso. Mas, como digo, esta é uma área em que eu diria que, mais do que grandes inovações legislativas, nós precisamos, de facto, de lutar pela prática e de lutar por construir soluções que estejam ajustadas a cada setor, a cada empresa, pela negociação e pelo exemplo também que cada um dos parceiros, quer empresariais, quer sindicais, se podem dar. Precisamos, de facto, de potencializar estes mecanismos e de os trazer para o topo das prioridades. Aliás, só para vos dar um exemplo, no livro verde que referi e que será divulgado nas próximas semanas, foi feito um estudo sobre os instrumentos de negociação coletiva em vigor e verificou-se que muitos deles, por terem sido assinados há muito tempo atrás, quando estas questões não eram ainda vistas do modo como são hoje, muitos deles têm hoje cláusulas que estão obsoletas, que são até ilegais, porque estabelecem claramente diferenças nas possibilidades, por exemplo, de conciliação entre trabalho e vida familiar, referem-se explicitamente às mulheres trabalhadoras. Isto é uma coisa que hoje em dia é ilegal, e naturalmente o que vale a lei, não é o contrato, mas é para dar um exemplo de como muitas vezes estas questões foram ficando e foram permanecendo sem que tivessem sido ainda objeto de um verdadeiro pacto social e em que os parceiros possam, de alguma forma, dar voz às novas gerações que já estão hoje no mercado de trabalho. Bom, para terminar e para vos deixar apenas uma última nota de incentivo também ao trabalho que têm desenvolvido, dizer mais uma vez que estas questões são estruturantes para a nossa sociedade, do nosso futuro coletivo, tocam desafios muito complexos que nós temos hoje no equilíbrio entre trabalho e família, no equilíbrio entre competitividade e coesão social, no equilíbrio entre a adaptação a novos modelos de produção e, ao mesmo tempo, o exercício dos direitos que queremos preservar e também, naturalmente, este equilíbrio muito difícil entre a flexibilidade e os projetos de vida mais estáveis das pessoas e também das desigualdades entre homens e mulheres. Não admira que seja uma equação tão complicada, que tanto debatemos e que tantos passos temos dado e mesmo assim ainda há tantas questões para resolver, mas como diria alguém, se fosse fácil seria para outros, não seria para nós. E eu, mesmo sendo por vezes exagerado o dito de que no longo prazo estamos todos mortos, a julgar pelos dados que ouvimos referidos publicamente no Fórum Económico Mundial, que colocava Portugal no 31º lugar em 144 países do ponto de vista da igualdade entre homens e mulheres. Não é um mau lugar, mas creio que temos margem para melhorar. Mas as previsões do Fórum Económico Mundial eram preocupantes porque diziam que, globalmente, só daqui por 170 anos é que estaremos próximos de atingir a plena igualdade entre homens e mulheres. Claro que eram dados globais. Eu acredito que no plano europeu e no plano português não sejam 170 anos, sejam menos décadas, mas os votos que faço acima de tudo é que possa ser numa altura em que todos, ou a grande maioria dos que estão nesta sala, possa ainda testemunhar esse momento em que há de facto uma igualdade maior entre homens e mulheres, em que o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar é mais conseguido e que possamos dizer que todos, mas mesmo todos nós, as nossas irmãs, as nossas filhas, as nossas netas, nos casos em que já existirem, os nossos netos e filhos também possam beneficiar deste maior equilíbrio e desta melhor conciliação. Muito obrigado a todas e a todos e obrigado pelo vosso tempo.